Quase todos nós temos muitos conhecidos. Quase todos nós temos pessoas que conhecemos no bairro, na faculdade, na escola, no trabalho. Pessoas que apenas conhecemos, conhecidos. Avistamos, eu conheço aquela pessoa ali. Embora que conhecer é tornar-se conhecido. Pessoas que nós temos apenas um conhecimento vago daquela pessoa, mas poucos têm amigos. Até mesmo nossos amigos mais íntimos, eles podem se mostrar pouco amáveis ou mesmo infiéis. Nós sabemos, irmãos, que ter amigos é algo que todos nós precisamos ter. Não podemos viver isolados. Quem se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O próprio Jesus, sendo nosso mestre, nosso modelo, tinha os seus 12 discípulos, tinha a multidão, tinha a grande multidão, mas tinham 3 discípulos que estavam junto dele, e tinha mais um que inclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Amigo íntimo. Amigo que pode ser mais chegado do que um irmão. E, amados irmãos, o nosso tema fala de amigos de Deus. Mas quando nós olhamos para os amigos físicos, nós sabemos que os amigos podem falhar. E quando nós olhamos para Jesus, lembramos de Judas, que traiu o nosso mestre. Em Salmos 41, verso 9 diz: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até o amigo mais delicado pode faltar conosco quando nós mais precisamos dele. A nossa amizade física não pode superar a nossa amizade com Deus. A nossa confiança no próximo não pode ser superior à nossa confiança em Deus. Porque quando o nosso próximo falhar, Deus nunca falhará conosco. Ele é o amigo que nunca desamparará aqueles que confiam nele. Não te deixarei, nem jamais te desampararei. É o amigo para toda hora. Passando pela água, ele vai estar conosco. Pelo fogo, da mesma forma, ele não nos deixará sozinhos. Queridos, até o amigo mais dedicado pode faltar conosco quando nós mais precisamos dele. Pedro, Tiago e João, eles cochilaram no jardim. Quando deveriam estar orando, eles estavam cochilando, dormindo. Pedro, amigo de Jesus, o negou 3 vezes. Nossa amizade com os que nos cercam e com o Senhor, ela é diferente. As pessoas que nos cercam podem falhar, mas o Senhor não falha. Nós outros podemos até falhar com o Senhor, mas Ele não falha conosco. Existirá algumas palavras que serão repetitivas, porque nós estamos aqui desde quinta-feira. A Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar a si mesmo. A nossa amizade com os que nos servem com o Senhor são falhas, mas a amizade dele para conosco é perfeita. Diga, a amizade do Senhor para comigo é perfeita. Nós não podemos, irmãos, interpretar a palavra amigo de maneira limitada, pois o termo grego significa um amigo na corte. Descreve o círculo mais íntimo ao redor de um rei ou imperador. Em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 29, por favor, abra a sua Bíblia. João 3, 29, diz assim: o que tem a noiva é o noivo.
O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Os amigos do rei desfrutam da intimidade com o monarca e conheciam seus segredos, mas também eram seus súditos e deveriam obedecer às suas ordens. Não existe, portanto, conflito algum entre ser amigo e ser servo de Deus. Eu posso ser servo do meu Senhor e tê-lo como meu amigo. Eu posso, irmão, ser um súdito desse rei e ter intimidade com o rei, me alegrar em ouvir a voz do meu rei, me alegrar em ouvir os louvores do meu rei. Eu posso me alegrar, mesmo sendo servo, sendo amigo de Deus. E a ilustração mais perfeita desse fato das Escrituras é Abraão, o amigo de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 7. Vamos lá, 2 Crônicas 27. Pastor Anderson, chamei o pastor já 3 vezes. Não quer vir não, né? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Diz assim um texto bíblico: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ainda em Isaías 41, versículo 8, vai falar-nos também, vai ratificar que Abraão era amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Diga amigo, meu amigo, diga meu amigo. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Abraão, irmãos, era um homem que era amigo de Deus. E ao mesmo tempo ele era um servo de Deus. Por favor, abra em Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 24. Gênesis, capítulo 26, versículo de número 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu. Abraão, ao mesmo tempo que era amigo, era servo. Ao mesmo tempo que era servo, era amigo. Não há conflito nisso. Não há conflito algum. Eu posso ser amigo do meu mestre, do meu Deus. Se formos meditar na oração do Pai Nosso, fala-nos: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro Pai, amigo. Santificado seja o teu nome. É Deus. Ao mesmo tempo que Ele é Pai, Ele é Deus. Ao mesmo tempo que é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso amigo, que está conosco, cuidando de nós, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, nutrindo as nossas vidas, suprindo nossas necessidades. Ele é um Deus amigo. Em Gênesis 18, Jesus, falando aqui da teofania, Jesus e 2 anjos visitam Abraão quando a caminho de Sodoma para investigar o pecado da cidade. Apesar de estar há quase 100 anos de idade, Abraão interrompeu seu descanso do meio-dia, recebeu os visitantes e lhe ofereceu uma bela refeição. Nos 15 versículos, primeiros versículos do capítulo 18 de Gênesis, nós vemos, irmãos, Abraão está realizando diferentes tarefas. E em 2 ocasiões refere-se a si mesmo como servo. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 18, versículos de número 3 e 5.
O versículo 3 diz assim: e disse: Senhor meu, diga comigo, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Agora o versículo 5: trarei um bocado de pão, trarei sim um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o que? Vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. É interessante observar que esse homem idoso correu, apressou-se e incentivou os outros a cumprirem as tarefas com presteza. Um exemplo perfeito de servo. Ele trabalha, o servo que é servo, ele trabalha e incentiva outros a trabalhar. O servo que é servo não fica olhando os outros trabalharem. Ele trabalha, não. Aqui estou. Abraão, irmãos, era um homem riquíssimo. Era um homem abençoado, mas ele parou o seu descanso no meio-dia. Eu vou servir ao meu Senhor, vou servir ao meu mestre. Eu quero estar a serviço. E levando outras pessoas, vem. Pegou lá um bezerro, mandou o seu servo lá assar o bezerro. Foi lá e levou outras pessoas a servir. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Graças a Deus pelos meus irmãos. Ontem nós arrumamos tudo aí. Tivemos aqui. Tiramos tudo do lugar. Que coisa linda, parecendo as formiguinhas trabalhando, carregando as cadeiras. Me lembrou quando aquela mina que o pessoal ia, que foi desativada. Serra Pelada. Serra Pelada. Os irmãos, caminhando, trabalhando. Ontem eu saí daqui e deixei os irmãos cuidando da piscina, da piscina para o batismo. Irmãos, isso é maravilhoso. Cheguei, o culto já estava em andamento. Isso é maravilhoso. É um servo que serve e leva outros a servir. Isso é ser servo, isso é servir ao Senhor. É ser amigo, mas não deixarmos de lembrarmos que somos servos do Senhor. Amados, Deus, Ele nos tem como servos e nos tem como seu amigo. Além disso, Abraão, ele não se assentou para comer com os convidados. Antes, permaneceu em pé ao lado deles, pronto para atender qualquer pedido, como convém um verdadeiro servo. Aí nós vamos ver a última metade do capítulo. A amplitude muda e vemos Abraão tranquilo e parado em comunhão com o Senhor. Continua sendo servo, mas nesse instante também está sendo amigo. O versículo 17 diz: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Agora Abraão fica como seu amigo conversando, aos pés do amigo. Fica como um amigo, o amigo dizendo: meu filho, eu vou destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Meu amigo, eu vou fazer. Deus, Ele não faz nada se antes não revelar aos seus servos, seus profetas. Deus fala com os seus amigos. Deus fala e muitas vezes até repreende porque Ele ama. Muitas vezes Ele ensina o caminho. Meu filho, não vá. Muitas vezes Ele coloca um empecilho para quê? Para poupar os seus amigos. Porque Ele ama os seus amigos. Amados, Abraão partilha dos segredos de Deus. Foi esse tipo de relacionamento que Jesus escreveu quando chamou seus discípulos de amigos. Sem dúvida, era um relacionamento de amor, tanto por ele quanto pelos seus discípulos, como pelos outros. Os amigos do rei não poderiam competir entre si pela atenção de seu soberano, nem por benefícios do rei, do seu reino. Não faziam parte do círculo mais íntimo, mas para se promover, mas para servir ao rei. Essa imagem, irmãos, deve ter sido uma repreensão severa para os discípulos do Senhor, pois eles costumavam discutir entre si sobre qual deles era o maior. E queremos lembrá-los que nós somos amigos do rei e somos também servos. Os servos, ele não quer ser maior, ele quer servir o rei.
Quem é o maior aqui é o Rei, é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja deve andar nessa comunhão. Andar em unidade. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu vou ajudar meu irmão. Ele está fazendo o que ele está fazendo, eu vou ajudar. Eu vou servir. É um servir no outro. Um ao outro ajudou. O seu companheiro disse: esforça-te. É um trabalho de unidade, de amor. Não, vou agir com represália. É ele que não vou ajudar. Não é isso o princípio cristão, o princípio de amizade, o princípio de amor. Como é possível Jesus ordenar que amemos uns aos outros? O verdadeiro amor pode ser imposto dessa forma? Devemos lembrar, queridos irmãos, que o amor cristão não é uma essência, não é em sua essência um sentimento, mas sim um ato de volição. Eu decido amar. Eu decido amar Tiago. Não é sentimento. Eu não vou com a cara dele. Não é isso. O reino de Deus não é isso. Amar ao irmão que você nos ordena. Amai-vos uns aos outros. É uma decisão. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido fazer algo por alguém. Porque os nossos sentimentos podem ter altos e baixos. Mas quando nós decidimos, nós amamos. A prova desse amor não se encontra em nossos sentimentos, mas em nossas ações. A ponto de entregarmos a vida por Cristo e um pelos outros. Jesus entregou sua vida tanto por seus amigos quanto por seus inimigos. Nós, sendo os inimigos de Deus, Ele entregou a vida dele por nós. Nós éramos inimigos. Ele nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Apesar de as emoções estarem, sem dúvida alguma, envolvidas no processo, o verdadeiro amor cristão procede da abolição. Significa tratar os outros como Deus nos trata. E o irmão nosso eu te amo em Cristo Jesus. Aperta a mão dele aí. Te amo. Eu lhe amo em Cristo Jesus. É uma decisão. Assim, nossa amizade com Cristo implica amor e obediência. Mas também envolve conhecimento. Ele é meu amigo, eu amo meu amigo, obedeço meu amigo e preciso conhecer mais meu amigo. Oséias diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais conhecemos o outro, amamos o outro pelo que ele é, não pelo que ele tem. Às vezes os amigos, eles pensam que o outro amigo não pode dizer a ele alguma verdade. Eles têm pessoas que querem amigos só para compactuar com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele, com as suas concepções. Amigo verdadeiro tem liberdade para falar com outro amigo, repreender o outro amigo, dialogar com outro amigo e viver uma vida de comunhão com o seu amigo. Amados, a nossa comunhão, a nossa amizade com Cristo implica amor e obediência, mas também envolve conhecimento. Ele nos informa de seus planos. Cristo é o nosso Senhor. Em João capítulo 13, versículo 13. Quantos podem dar glória a Deus? Diz assim as Escrituras: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 16 diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amados, Cristo, Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como amigos, se obedecermos a seus mandamentos. Abraão era amigo de Deus, pois obedecia a Deus. Se temos amizade com o mundo, nossa amizade com relação a Deus será inimizade. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Se você quer ser amigo do mundo, saiba
que quem se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Vamos abrir Tiago, capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus. Diz o texto: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Constitui-se o quê? Inimigos de Deus. Tiago, ao falar do mundo, se refere, obviamente, à sociedade humana sem Deus. O sistema todo das coisas nessa sociedade que vivemos é contrário a Cristo e a Deus. Abraão era amigo de Deus, Ló era amigo do mundo. Ló acabou se envolvendo em uma guerra e Abraão teve que salvá-lo, em Gênesis 14. O cristão que se envolve com o mundo, aos poucos, primeiramente vem a amizade do mundo. Tal amizade resulta em ser maculado pelo mundo. De modo que certas áreas da vida possam receber a aprovação do mundo, e quem tem essa amizade com o mundo e passa a amar o mundo, receberá o juízo de Deus. Exemplo, alguém que ele é um crente oculto, é um cristão que não se revela, é um agente secreto, mas que não age de acordo com um cristão. E ele começa a se envolver com o mundo e ele vai ter que se adequar ao mundo. Caso contrário, ele será excluído do mundo. A canção que entoamos, o 155 do Culto Cristão, se o mundo nos despreza. O que nós temos visto hoje é o mundo abraçando os cristãos e os cristãos abraçando o mundo. Os cristãos tornando-se inimigos de Deus porque têm amado o mundo, os prazeres do mundo. Tem show de Margarete Menezes e esses cantores aí. Eu quero ir. A amizade com o mundo. Vai passar um filme pornô. Amizade com o mundo. Olha, está tendo ali um pagode. Amizade com o mundo. E aí vai, vamos ali no bar tomar uma. Amizade com o mundo. E se nós formos, irmãos, descrever, existem muitas coisas que separam o homem de Deus. Isaías diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E tem pessoas que tornaram-se amigos do mundo. Jovens, adolescentes, senhores e senhoras, pastores, evangelistas, ovelhos de Deus, nós não podemos ser amigos do mundo. Devemos, irmãos, ser amigos de Deus. O pecado bate na porta todo dia. As propostas vêm. Diga comigo, mas eu prefiro ser amigo de Deus. Amados, o triste resultado daqueles que se tornam amigos do mundo é ser condenado por mundo. E a alma ser salva como através do fogo. O mundo é inimigo de Deus. E quem deveria ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Existem três coisas que lutam contra nós: a carne, o diabo e o mundo. Jesus venceu todas essas três coisas. E nele nós somos mais do que vencedores. Diga ao seu irmão, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Diga ao seu lado aí, somos mais do que vencedores em Cristo. Pode tocar ao seu lado. Irmãos, apesar de Ló ser um homem salvo, ele vivia em Sodoma e não foi chamado de amigo de Deus. Deus revelou a Abraão o que planejava fazer com as cidades da planície
E assim Abraão pôde interceder por Ló e por seus familiares. É interessante observar que o Evangelho de João, os servos sabiam o que acontecia. Na festa do casamento de Caná da Galileia, eles ficaram sabendo da providência do vinho, João 2, versículo 9. E os servos do oficial do rei testemunharam a cura do filho dele. Servos que têm intimidade com o seu Senhor, que andam ao lado do seu Senhor. Servos que estão ali caminhando junto com o seu Senhor. Um dos maiores privilégios como amigos de Cristo é aprender a conhecer melhor a Deus e praticar os seus segredos. Nunca nós podemos esquecer de algo que eu quero lhe dizer agora. Oswaldo Sanders disse a uma equipe de obreiros: cada um escolhe a distância entre si e Deus. Vamos dizer juntos? Cada um escolhe a distância entre si e Deus. Somos seus amigos se escolhermos ouvir, estar mais próximo do seu trono, ouvir a sua palavra, desfrutando da sua intimidade e obedecendo suas ordens. Você escolhe o quê? Ser amigo de Deus, estar mais próximo de Deus ou longe de Deus? A escolha é nossa. Somos nós que decidimos se queremos ficar perto ou longe de Deus. Qual a distância? Eu poderia decidir que o pastor Anderson ficasse lá longe de mim, mas eu decidi que ele fique perto de mim. Decidi que o pastor Adeilson ficasse perto de mim. Poderia decidir que outros viessem mais perto de mim, mas o diácono Adonias decidiu ficar mais distante de mim. Estou falando de tipologia. Então, que distância você quer ficar de Deus? Você é amigo de Deus ou amigo do mundo? Você tem dado mais lugar à carne ou lugar ao Espírito? Dado mais lugar a Deus ou a Satanás? Ou ao diabo? Queridos, certo dia, quando Davi era fugitivo, estava próximo de Belém, sua cidade natal, e quis um gole de água do poço que ficava próximo da porta da cidade. 3 de seus homens valentes estavam perto o suficiente de Davi para ouvi-lo suspirar com aquela água e arriscaram a vida para atender o desejo de Deus, do seu amigo, do seu rei. Isso significa ser amigo do rei. Estar tão próximo do mestre, ao ponto de ouvir o seu sussurro, ouvir o seu desejo e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir aquilo que tu tens para eu fazer. Eis aqui, Senhor, eu sou o teu valente. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida em risco por amor, Senhor, porque tu és o meu rei, tu és o meu Deus, e eu quero te amar, e eu quero te servir com todo o meu coração. Isso é ser amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu a Deus. Ele creu, obedeceu a Deus. Amados, Jesus vai nos lembrar que os discípulos, eles tinham uma posição privilegiada que foi concedida pela graça. Não foram eles que escolheram Jesus, mas foi Jesus que escolheu a eles. Isso nos livra de soberba, de altivez, de presunção. Pregar essa palavra, talvez alguns se admirem, mas eu quero te dizer que eu não sou dono dessa palavra. É o Senhor que é dono da sua palavra, e a sua palavra edifica as nossas almas. Por favor, João 15:15. Já estamos encerrando. João capítulo 15, versículo 15. Ser amigo do rei
resume o significado, que é uma experiência que conduz à humildade, pois Ele quem nos escolheu e não ao contrário. É bom sempre lembrar disso. Diga ao seu irmão, foi Jesus quem te escolheu. Diga para ele de novo, que está do seu lado, foi Jesus quem te escolheu. Não foi você que escolheu ele. João 15:15, por favor. Vamos fazer a leitura. João 15:15. 1, 2, 3. Versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis, e o vosso fruto, continue lendo, a fim, servos que ouve o amigo, que ouve o sussurro do amigo, que senta aos pés do mestre para ouvir o mestre, ao mesmo tempo que é servo, é amigo. A igreja é constituída de servos, de pessoas que servem ao Senhor e de amigos de Deus. Pessoas que arriscam a sua vida, que renunciam a sua vida, renunciam os prazeres do mundo e da carne, para dizer, eu prefiro Deus. Diga comigo, amigos de Deus. Diga, eu quero ser mais amigo de Deus. Para encerrarmos, Salmo 25, versículo 14, verso 14. Você pode dar glória a Deus. A intimidade do Senhor é para os que aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quer ser amigo de Deus? Temamos, pois, ao Senhor. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.